寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias. Curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a União Soviética tivesse ganhado a guerra no Afeganistão? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não conhece, só dando um contexto, né, o que eu acho bem difícil alguém não conhecer, de 1979 a 1989, a União Soviética estava numa guerra ferrada contra os Mujahidins ali no Afeganistão. E mesmo que a União Soviética tenha zerado mais afegãos do que os afegãos tivessem zerados mais soviéticos, né? A União Soviética acabou perdendo por causa de resistência, protestos, logística, dinheiro, instabilidade. Então muitas das coisas contribuíram para que a União Soviética perdesse ali no Afeganistão e eventualmente, né, o governo pró-União Soviética acabasse por cair. E bem, isso também, né, o fato da China, Estados Unidos, Paquistão, todos eles terem ajudado aí a União Soviética, né, fez com que os Mujahidins aí cansassem a União Soviética e isso ficasse conhecido como o Vietnã da União Soviética. Mas, né, em compensação também o fato deles terem perdido acelerou aí na queda da própria União Soviética. Mas como é que seria se eles tivessem ganhado a guerra no Afeganistão? Então, vamos lá. Bem, vamos pular a Primeira e Segunda Guerra Mundial, vamos pular já direto para o assunto, que é 1979, começa ali a guerra entre os soviéticos e os Mujahidins. Vamos supor que os Estados Unidos não apoiem os Mujahidins, né? Tipo, apoiem no início, vão dando ali uma grana e tal, né? Vão dando um armamento. Ao mesmo tempo, a China. Então, em 1984, os Estados Unidos chegam e pensam: quer saber? Esse povo pode se radicalizar, pode dar problema ali no futuro. Vamos deixar de apoiar, vamos deixar ele se virar. A China pensando: pô, e se esse povo se radicaliza e decide invadir Xinjiang e começa ali a radicalizar o meu povo contra o meu governo? Quer saber? Eu acho que talvez a União Soviética ali possa diluir um pouco a religião deles, possa secularizar eles um pouco. Então, com isso, né, tanto os Estados Unidos quanto a China podem sim acabar deixando de apoiar. O Paquistão nunca ia deixar de apoiar, né? Justamente pelo fato, né, de que, pô, muçulmanos e tal, né? E sem contar que muitos dos muçulmanos que se voluntariavam para lutar contra os soviéticos, eles entravam através do Paquistão. Então o Paquistão ainda continuaria sendo uma peça-chave, só que as outras pessoas, lógico, elas iam entrar, mas iam entrar como? Sem logística? Pois é. Então, conforme a União Soviética fosse ganhando, né, fosse ganhando terreno, fosse empurrando os Mujahidins, muito provavelmente, né, todos esses Mujahidins, eles iriam sim se esconder ou em embaixada paquistanesa, ou eles iriam entrar literalmente dentro ali do Paquistão, né, através da fronteira. E os que fossem tentar pular ali para a China, para Xinjiang, provavelmente eles seriam jogados ali pelas autoridades chinesas
ali para o Paquistão, ou então seriam deportados, mas muito provavelmente, né, o Paquistão acolheria sim, né, eles, até porque para a questão aí de ficar na fronteira. Tendo esse feito, em 1987, a União Soviética teria ganhado, teria sim muitos sequelados, muitos desertores, feridos, mortos, né, muitos protestos também, mas a questão é que, ok, o governo ali provavelmente iria assim dar uma taxa, provavelmente iria acabar compensando. E os soviéticos iriam acabar ficando no Afeganistão para pegar os recursos naturais ali dos afegãos. Ah, Bruno, mas o que vai ter ali? Terra e pólvora? Ópio? Sim. Ópio pode ser um bom recurso natural, levando em conta que dá para fazer diversas coisas, como morfina e até mesmo vender como droga. Então, a União Soviética iria ficar lá, eles iriam dar um treinamento melhor ali para os soldados afegãos, para os pilotos e tal, mas sim, eventualmente uma emboscada ou outra iria acontecer, um incidente ou outro, um ataque bomba, uma autoexplosão ali, não deixaria de acontecer, mas seria difícil, uma vez que, né, as coisas estariam um pouco mais controladas. Em grandes cidades, né, como por exemplo Cabul, as coisas poderiam mudar um pouco, né? A religião poderia acabar ficando um pouquinho mais secular, um pouquinho mais ateu, né? Até porque eles iriam querer manter uma boa relação com a União Soviética, então eles não iriam ficar religiosos ao máximo, até porque não, convenhamos, uma teocracia e um país comunista nunca ia dar certo. Então, né, isso poderia sim meio que acabar secularizando as pessoas, e muitas dessas pessoas, né, a maioria dessas pessoas, afinal, né, o Afeganistão não é um país urbano, até por causa da própria geografia, iriam ver o governo de Cabul como um governo traidor, um governo infiel, um governo que colabora com o ateu, que colabora com o outro religioso. Isso não seria aceito, né? Então, muitas coisas poderiam sim mudar nas áreas urbanas, né? Mais precisamente em Cabul, né? Vamos facilitar aqui, falando Cabul, já vão pegar todas as grandes cidades urbanas aí do Afeganistão. Então, né, por exemplo, baladas, músicas, músicas de outros lugares, como da Rússia, Tajiquistão, Cazaquistão, seriam mais tocadas. As mulheres talvez não precisariam, né, usar um hijab, uma burca. Não estou falando que talvez não seria obrigatório, mas, aliás, minto, não estou falando que elas não usariam, estou falando que talvez elas não precisariam usar. Já os homens também poderiam sim acabar tomando mais álcool, usando mais cigarro, talvez até outros produtos ilícitos, né, coisas que antes eram mais difíceis, não por causa do controle de fronteira, mas sim por causa da doutrina religiosa, que nesse caso eu apoio: não usem drogas, não bebam e não fumam. Mas enfim, né? Então, né, o Afeganistão sim, ele iria passar por alguns períodos aí de tumulto. Novamente, ataques iriam acontecer, e vocês devem estar pensando: Bruno, mas espera lá, você falou dos afegãos que saíram ali para a fronteira ali do Paquistão. Sim, e esses afegãos, eles não iriam sofrer com a doutrina, né, e com o novo governo, e sem contar que eles iam ter uma mentalidade de revanche, de vingança, de ataque. É nesse momento que o Paquistão, as forças armadas do Paquistão, vendo que poderia sim ter um inimigo ideológico, e que eventualmente, né, essa ideologia poderia acabar entrando ali no Paquistão, eles pensariam em treinar esses mujahidins aí que foram exilados e combater. A China, por outro lado, poderia pensar: pô, a União Soviética literalmente me cercou. Ásia Central, Rússia e Coreia do Norte ali disputado. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, porque agora eles estão no Afeganistão. E se eles daqui a pouco descer para Manchúria ou descer para Xinjiang, como é que vai ficar a minha situação?
Então a China secretamente, ou então muçulmanos chineses, poderiam sim acabar entrando em contato com os mujahidins ali do Paquistão, ou então até mesmo os paquistaneses poderiam acabar voluntariando sim os afegãos, os muçulmanos ali de Xinjiang. E com isso, né, poderia acontecer uma imigração em massa ali para a fronteira ali do Afeganistão com o Paquistão. E, né, eles só estariam aguardando. Vamos só aguardar. Agora é só esperar. Nesse momento, já o cenário soviético, eles iriam estar mais tranquilos. Afinal, eles ganhariam a guerra, poderiam expandir suas influências, poderiam expandir seus militares. E, contudo, né, eles provavelmente sim teriam mais um território, que seria o Afeganistão. Então, ok. Só que, eventualmente, essa política soviética dentro do Afeganistão poderia começar, assim, a mexer com o bolso ali dos poderosos, como, por exemplo, uma reforma agrária, como, por exemplo, a União Soviética acabar confiscando os bens, tirar o poder de um, colocar na mão do poder do outro, colocar o poder na mão do outro. Então isso poderia acabar gerando revolta e essas pessoas ricas poderiam acabar assim sustentando outras facções, tá? O Talibã provavelmente não existiria, né? Poderiam existir diversas outras facções, né? Mas não teria uma facção centralizada como, por exemplo, é o Talibã. Então, né, as coisas seriam bem difíceis, né, de controlar, porque um exemplo, se você tem o Talibã, você sabe como ele funciona, corta a cabeça da cobra, ela se desfaz. Mas quando você tem um polvo cheio de tentáculos, onde você corta um tentáculo e tem o outro, as coisas começam a ficar custosas para você e desgastante também para a população. Então a cabeça do povo seria o Afeganistão, né? Um tentáculo seria a China, outro tentáculo os Estados Unidos, né? E eventualmente outros países muçulmanos, até mesmo, porque não, né? Países muçulmanos do Tajiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, que estão exilados ali, né? E também são antissoviéticos, anticomunistas, e eles poderiam sim, de uma maneira ou outra, acabar financiando isso. Então, a partir desse momento, né, o que poderia acontecer seria que sim, né, uma nova insurgência poderia vir ocorrer, mas isso eu já estou falando aí mais ou menos de 89 e 90, e nesse momento também já tinha estourado a guerra civil ali no Tajiquistão, né? Então seria um problema gigantesco aí para a Rússia resolver, já que os soldados regulares do Afeganistão, convenhamos, são bem corruptos, né? Então, para eles trocar de lado seria fácil, ou então para eles acabarem desertando também, vendo uma enxurrada aí de mujahidins vindo direto do Paquistão. Você deve estar pensando, Bruno, mas e as forças armadas e guerrilha e a fronteira não seria vigiado? Olha, seria bem caro que um caça russo ficasse passando aí a cada 1 ou 2 dias. E vocês devem estar pensando, tá, mas espera aí, e as imagens de satélite, Bruno? Tá, a imagem de satélite sim, poderia acontecer, mas ao mesmo tempo algum serviço de inteligência americano, a CIA, poderia sim acabar de algum modo ou outro sabotando as imagens, entregando imagens falsas, ou então controlando aquela área ali do Paquistão. Ou então até mesmo o próprio Paquistão poderia estar fechando o seu espaço aéreo, que seria difícil, né? Uma vez que ele poderia alegar que essas imagens poderiam estar indo para a Índia para saber das armas que o Paquistão tem. Então seria um processo bem burocrático e diplomático de se resolver, né? Até porque esses países poderiam alegar isso facilmente e poderia ser até que uma desculpa com um viés jurídico legal. Então as coisas, sim, começariam a dificultar nesse momento, né? A União Soviética, creio que existiria até mais ou menos 92, 93, quando muito 94, porque né, eles teriam mais recursos e tal, coisas do gênero, mas isso não iria impedir, né, uma vez que o Afeganistão ia ter diversas facções, ia ficar complicado, e a Rússia eventualmente também, quando terminasse a União Soviética, eles iriam se retirar do Afeganistão para cuidar dos seus assuntos internos.
Então, né, passando um tempo, a Rússia até poderia voltar no Afeganistão, né, com ajudas militares e logísticas, e colocar até mesmo o presidente ali para a Rússia, né, meio que para manter a influência. E ok, né, nesse momento teríamos a Guerra da Chechênia, que novamente seria um outro momento oportuno, um momento cheio de oportunidades ali para as facções afegãs atacarem o governo central. Então a Rússia não ia ter muito o que fazer. Dos anos 90 aos anos 2000, muito provavelmente sim, a Rússia acabaria perdendo a influência no Afeganistão por conta da Chechênia. Só que a partir dos anos 2000 eles poderiam tentar voltar ali no Afeganistão, né? Só que teriam um problema. 2000, 2001, 11 de setembro, Bin Laden, como ficaria essa situação? Aí que tá. Se a Rússia voltasse para o Afeganistão e visse a notícia do Bin Laden em questão também de recompensa, aí a Rússia provavelmente iria se mobilizar na caçada do Bin Laden. Mas talvez não para ajudar os americanos, mas sim para eles levarem o crédito. Ó, tá vendo? Eles atacaram os americanos e fomos nós que defendemos os Estados Unidos do terrorismo. Fomos nós que acabamos com o mal que eles tiveram competência de não executar, entende? Então, até serviria como um movimento propagandista e que seria bem positivo na visão externa da Rússia, mas, né, caso a Rússia já tivesse colocado um político pró-russo e o Bin Laden já fosse visado por lá, então o Bin Laden acabaria fugindo para o Sudão, para o Iêmen, ou então para qualquer outro canto ali, né, um pouquinho mais desconhecido, talvez, por que não, a Síria, né? E provavelmente então os Estados Unidos iam mudar o foco do Afeganistão para o Iêmen, ou então até mesmo o Sudão, né? Obviamente, né, eles iam contar com o serviço de inteligência de Israel e da CIA, mas o Mossad aí seria mais útil por causa dos Houthis, então já seria dois coelhos numa paulada só. Já a questão, né, de um Afeganistão pró-Rússia, eu acredito que as coisas ficariam sim completamente instáveis, e principalmente até 2011, pois, né, durante a Primavera Árabe, né, e revoltas e governos e brigas por governos mais democráticos, ou então que mais culturais, provavelmente sim aconteceria, e o Afeganistão poderia sim acabar se vendo aí numa guerra civil em 2011, uma outra guerra civil. Só que dessa vez, provavelmente sim, os Estados Unidos, talvez até mesmo a China poderia ajudar os mujahidins, né? Uma vez que, se tiver uma guerra civil, né, mais civis, mais guerrilheiros, mais insurgentes poderiam acabar indo para Xinjiang, e a China não quer um caos ali em Xinjiang. Então, o que a China poderia fazer? Poderia simplesmente também acabar tomando um pedaço do Afeganistão, né, ocupando militarmente e fazendo ali uma espécie ali de guarnição militar, justamente pelo fato, né, de não entrar os civis em massa e bagunçar ali a política estável ali de Xinjiang. E nesse caso já poderia assim acabar tendo visões por drones, já poderia tendo visões aí por caças chineses, ou então até mesmo por radares. Equipamentos aí não iriam faltar. O Paquistão novamente poderia sim apoiar esses grupos, né? E os Estados Unidos junto. Em troca também, né, as coisas ficariam meio tensas, né? Porque a Rússia não ia ter como eles ficarem segurando todos os países. Então eu acredito que eventualmente a política afegã pró-Rússia poderia cair. Talvez não em 2011, mas talvez em 2017, 2020, por aí. Talvez, é bem provável, né? Mas ainda assim, né, devido a diversas facções que foram criadas aí na guerra soviética-afegã, em vez de centralizar tudo no Talibã, provavelmente o Afeganistão seria um outro tipo de Síria, entende? Teriam 1000 governos, 1000 facções,
né, não seria algo unificado como o Talibã. E provavelmente uma facção eventualmente poderia acabar saindo no soco uma com a outra e teríamos mais uma região instável no Oriente Médio e provavelmente a China visando, né, visando ali uma saída de civis em massa, eles aí provavelmente acabariam sim tomando uma certa área ali do Afeganistão, né, para poder ter o total controle de que pessoas de Xinjiang não iriam fugir e insurgentes que poderiam manipular os muçulmanos de Xinjiang contra o governo chinês não iriam entrar. Então a China provavelmente iria ter um papel mais ativo, né, nesse quesito, né, e também a questão aí do Tibete, né, evitar que pessoas vão ali para o Tibete. O Paquistão tanto faz, tanto fez, né, é capaz até mesmo dele treinar grupos insurgentes e armar também, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dá aquele crédito. E comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, que vocês acrescentariam, que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês aí, eu demoro, mas eu faço. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Enfim, e me sigam aí nas minhas outras redes sociais, beleza? Instagram e Discord vão estar aqui na descrição também. Tranquilo? Passe esse vídeo para um amigo seu, com uma amiga sua, com uma pessoa que se identifica. Agora sim, fui!